Lula optou por desafiar definitivamente ao Trump, recusa um telefonema e toma uma decisão que pode custar caro ao Brasil. Vou ligar para Xi Jinping. Enquanto os Estados Unidos impõem tarifas brutais, o presidente brasileiro se volta para a China. O que está por trás dessa escolha ousada? E o que os Estados Unidos farão agora que o Brasil se alinha ao seu maior rival? Os americanos não deixaram barato. Quem escolher a China pagará o preço. E Lula escolheu. Produtos, empresas e empregos brasileiros estão sob ameaça direta. Empresários entram em alerta. Exportadores suspendem embarques. Bolsa brasileira despenca. Trump reage com fúria, defende Bolsonaro e diz que o Brasil cruzou uma linha vermelha. E mais, a Huawei agradece, o BRICS avança, o dólar é desafiado e o Brasil pode ter escolhido o lado errado da nova Guerra Fria. Alerta nos bastidores da Casa Branca. O maior país da América do Sul está escorregando para os braços de Pequim. O que isso significa para o Ocidente, para o agronegócio, para o povo brasileiro e muito mais. As notícias mais importantes e urgentes com detalhes exclusivos. Você está assistindo ao noticiário com Milson Alves, informações rápidas sobre eventos na Ucrânia, Rússia, Estados Unidos, Israel, Brasil e no mundo. Mais cedo e mais claro que os outros, tudo que você precisa saber hoje. Lula desafia Estados Unidos. Alinhamento com a China. Brasília escancara um desafio direto aos Estados Unidos. Em meio a uma crise diplomática explosiva, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomou uma decisão que soa como afronta. Em vez de procurar diálogo com os Estados Unidos, ele anuncia que vai bater às portas da China. Ele, Trump, não quer falar. Vou ligar para o presidente Xi Jinping, para o primeiro-ministro Modi, declarou Lula, listando o líder chinês Xi Jinping e o premier indiano Narendra Modi como seus contatos prioritários, enquanto rechaça o oferecimento de conversa com Donald Trump. Com essas palavras, Lula deixou claro que prefere se alinhar aos gigantes asiáticos do que atender ao apelo dos Estados Unidos. O contexto desse desafio aberto não poderia ser mais conturbado. As relações entre Brasil e Estados Unidos já vinham se deteriorando gravemente após os Estados Unidos anunciarem uma tarifa punitiva de 50% sobre produtos brasileiros. Lula reagiu dobrando a aposta, não apenas criticou a medida como lamentável, mas indicou que o Brasil buscará apoio em outros polos de poder, principalmente na China. O presidente brasileiro, identificado historicamente com a esquerda e defensor de uma ordem mundial multipolar, estreitou laços com a China desde que reassumiu o mandato. Só neste seu novo governo, Lula já se reuniu 3 vezes com Xi Jinping e chegou a classificar a parceria sino-brasileira como indestrutível. Em contraste, a relação com os Estados Unidos azedou a ponto de Lula publicamente esnobar um telefonema de Trump, algo impensável em outros tempos. Ao romper o protocolo e declarar alinhamento à China, Lula parece buscar refúgio na crescente influência chinesa. Não por acaso ele menciona também Narendra Modi, líder da Índia, outro membro do bloco de economias emergentes conhecido como BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esse movimento sinaliza um redirecionamento geopolítico audacioso, mesmo que isso signifique irritar ainda mais os americanos. É uma escolha de consequências potencialmente sísmicas. Um Brasil de braços dados com a China é exatamente o que tira o sono de estrategistas nos Estados Unidos, dado o peso econômico e simbólico dessa parceria. Por trás do tom desafiador de Lula está também uma convicção ideológica. O presidente brasileiro tem se posicionado como voz do Sul global, defendendo a soberania dos países em desenvolvimento frente às grandes potências tradicionais. Ele já discursou a favor de reduzir a dependência do dólar no comércio internacional e até sugeriu a criação de uma moeda comum dos países do BRICS, propostas que vão de encontro direto aos interesses dos Estados Unidos. Cada aceno de Lula representa, portanto, um duplo recado. De um lado, um aceno a um mundo multipolar, onde o Brasil não se submete à agenda dos Estados Unidos. De outro,
um desafio implícito ao poder dos Estados Unidos, mostrando que Brasília tem outras opções de aliança. Em resumo, Lula aposta que pode redesenhar o jogo diplomático ao se encostar na muralha chinesa. Resta saber a que preço. Tarifas punitivas. O peso econômico da escolha. As tarifas impostas por Donald Trump atingiram o Brasil em cheio. Pela primeira vez na história recente, os Estados Unidos taxaram produtos brasileiros em 50%. Foi um golpe direto na economia. O chamado tarifaço pegou o governo Lula de surpresa e comprometeu setores inteiros da exportação. Cerca de 36% de tudo que o Brasil vende aos Estados Unidos, o equivalente a 14 bilhões e 500 milhões de dólares por ano, agora enfrenta um aumento brutal de custo. Trump deixou claro que o motivo da tarifa não era comercial, mas político. Em uma carta dura, o presidente dos Estados Unidos acusou Lula de perseguir Jair Bolsonaro e puniu o Brasil por isso. Segundo Trump, o julgamento contra o ex-presidente é uma vergonha internacional e uma caça às bruxas que precisa acabar. Ele ainda criticou decisões judiciais brasileiras que teriam censurado conservadores nas redes sociais. Para Trump, o governo Lula virou um infrator político e a resposta veio em forma de retaliação econômica. Balanço de poder. Brasil arrisca alianças ocidentais. A guinada do Brasil em direção ao Oriente não ocorre no vácuo. Ela mexe nas placas tectônicas da geopolítica. Ao se aproximar da China e da Rússia via BRICS, Lula arrisca abalar as alianças ocidentais que sustentaram a diplomacia brasileira por décadas. Os Estados Unidos enxergam esse movimento como parte de uma disputa muito maior. Democracia liberal versus autoritarismo, Ocidente versus potências revisionistas do Oriente. O Brasil, que sempre buscou manter uma certa neutralidade pragmática, agora flerta abertamente com a órbita chinesa, e isso ativa todos os alarmes nas capitais ocidentais. Autoridades americanas deixam claro que enxergam o alinhamento de Brasília com a China como uma ameaça estratégica. Não por acaso Trump tem o BRICS na mira desde o início de seu novo mandato. O bloco emergente que Brasil e China integram ampliou membros e até sugeriu a criação de uma moeda própria para rivalizar com o dólar. O que levou Trump a prometer tarifas de 100% contra os países do grupo. Para os Estados Unidos, essas iniciativas do BRICS equivalem a uma tentativa de destruir o dólar enquanto moeda padrão global. Uma verdadeira declaração de guerra financeira, na visão de Trump. Ele avisou sem rodeios, não permitirá que outra moeda tome o lugar do dólar, e se países insistirem nesse caminho, vão ter que pagar um preço bem alto. Ao insistir na parceria com Xi Jinping, Lula arrisca colocar o Brasil no lado oposto do tabuleiro das potências ocidentais. Analistas apontam que o grau de alinhamento brasileiro com a China, seja adotando o yuan em transações comerciais ou apoiando iniciativas chinesas, acendeu luzes vermelhas no alto escalão nos Estados Unidos. Para os estrategistas americanos, a supremacia global do dólar e a coesão do bloco ocidental estão em jogo se países-chave, como o Brasil, resolverem mudar de lado. É o pior pesadelo da diplomacia americana, ver um aliado histórico na América Latina deslizar para a esfera de influência de adversários estratégicos. As possíveis consequências dessa aposta brasileira são profundas. Em termos econômicos, o Brasil pode estar brincando com fogo. Afastar-se dos Estados Unidos e da União Europeia poderia significar perder investimentos, mercados e acesso a tecnologias ocidentais de ponta. Lembre-se que, embora a China seja hoje a maior compradora das exportações brasileiras desde 2009, os países ocidentais dos Estados Unidos à União Europeia ainda respondem por uma fatia enorme do comércio, dos investimentos diretos e do apoio financeiro ao Brasil. Será que Pequim supriria sozinha tudo o que o Ocidente oferece? Essa é a roleta geopolítica que Lula está girando. Empresas americanas e europeias podem repensar seus planos no Brasil se perceberem o país cada vez mais atrelado à China. Já se observa, por exemplo, uma substituição simbólica. A gigante chinesa BYD assumiu recentemente a fábrica que a montadora americana Ford fechou no Brasil.
Se o Brasil seguir por esse caminho, arrisca ver um distanciamento crescente das nações ocidentais, algo que pode isolar o país em fóruns tradicionais e enfraquecer sua voz junto a parceiros democráticos. Aviso dos Estados Unidos: quem escolher a China pagará o preço. Do outro lado do ringue, os Estados Unidos respondem com ameaças claras e diretas. O recado da Casa Branca sobre Donald Trump é simples: países que alinharem seus interesses à China em detrimento de Washington vão pagar caro por essa escolha. O próprio Trump, em reunião com seu gabinete, comparou a possível perda da primazia do dólar a uma derrota em guerra, algo que os Estados Unidos jamais admitiriam. Se perdêssemos o dólar como padrão mundial, seria como perder uma grande guerra. E não vamos deixar isso acontecer, afirmou o presidente americano, deixando em seguida o alerta gelado: se as pessoas querem desafiar, vão ter que pagar um preço bem alto. Essa frase paira como uma nuvem de tempestade sobre Brasília. Não se trata apenas de retórica. Trump já demonstrou que está disposto a usar todo o arsenal econômico dos Estados Unidos para punir quem se desviar da linha. Após a cúpula do BRICS, no Rio de Janeiro, ele foi às redes sociais e imediatamente ameaçou impor tarifas adicionais de 10% a todos os países do grupo, irritado com as críticas que esses governos fizeram ao protecionismo americano. Em seguida, elevou a aposta especificamente contra o Brasil, brandindo a tarifa de 50% e endereçando uma carta dura a Lula. Nas palavras de Trump, a carta enviada a Brasília, tornada pública em seu perfil na rede Truth Social, é um verdadeiro ultimato. Nela, Trump não apenas defende Jair Bolsonaro, como ataca ferozmente o governo Lula por supostamente cercear liberdades. Classifica os processos contra Bolsonaro como ilegítimos e acusa o Brasil de promover ordens de censura secretas e ilegais contra plataformas americanas de mídia social. Por essas razões, diz Trump, os brasileiros terão de enfrentar as consequências. A consequência veio em forma de tarifa e de isolamento. Trump deixou claro que os Estados Unidos estão se afastando da relação comercial, longe de recíproca com o Brasil. A mensagem subjacente: se Lula insistir em jogar no time chinês e desafiar os Estados Unidos, Washington não terá misericórdia em retaliar. O governo Trump, inclusive, sugeriu aos brasileiros que uma forma de aliviar as tarifas seria reduzir seus laços comerciais com a China, um conselho que realça o caráter de escolha de lados nessa disputa. Em público e em privado, a diplomacia americana adota o tom de aviso severo. Autoridades dos Estados Unidos repetem que não ficará impune qualquer gesto de traição de parceiros tradicionais em favor de Beijing. O secretário de Estado de Trump, por exemplo, ecoou a linha dura do presidente e reforçou que as portas do diálogo estão abertas, mas somente se o Brasil vier como aliado, não como cúmplice da China. Próprio Trump, ao mesmo tempo em que impõe sanções, disse gostar do povo brasileiro e afirmou que Lula poderia telefonar a qualquer momento, porém logo alfinetou que as pessoas que comandam o Brasil fizeram a coisa errada. A Casa Branca quer mostrar que não fechou a porta ao Brasil, mas a condição é clara: Lula precisa recalcular sua rota, caso contrário, mais tempestades virão. Em tom quase cinematográfico, Trump também exibiu seu laço pessoal com Bolsonaro, numa tentativa de intimidar. Chamou Bolsonaro de grande líder patriota, injustiçado, e chegou a exclamar nas redes, em caixa alta, uma mensagem que soou como um recado a Brasília: deixem Bolsonaro em paz. A tradução em termos geopolíticos é cristalina. Quem ficar ao lado de Washington será recompensado, mas quem escolher a China ou afrontar os interesses dos Estados Unidos pagará o preço, seja em tarifas, seja em isolamento político na nova Guerra Fria que se desenha no horizonte. Posta de alto risco, futuro do Brasil em jogo. Nenhum país do porte do Brasil sai ileso ao tomar lado numa disputa entre potências. Quem enfrentou sanções dos Estados Unidos ou da União Europeia no passado acabou isolado e com a economia em colapso.
O Brasil tem laços fortes com o Ocidente, mas, num cenário de nova Guerra Fria, qualquer aproximação com a China pode ser vista por Donald Trump como traição. Investidores estrangeiros já demonstram preocupação. Indústrias brasileiras temem perder mercados, investimentos e empregos. Para muitos, Luiz Inácio Lula da Silva arrisca o futuro do Brasil numa disputa comercial e geopolítica que o país talvez não tenha como vencer. Mas há quem veja isso como estratégia. Ao se aproximar de Xi Jinping, Lula pode estar tentando pressionar os Estados Unidos para conseguir vantagens. Mesmo com as críticas em público, diplomatas brasileiros e americanos continuam negociando. Trump não quer perder influência no maior país da América do Sul. E Lula sabe que não pode romper totalmente com o mercado americano. Nos bastidores, um possível acordo começa a tomar forma. O Brasil cederia em alguns pontos, como limitar importações chinesas sensíveis e, em troca, teria redução nas tarifas impostas pelos Estados Unidos. Mas esse equilíbrio é frágil. Qualquer erro pode quebrar de vez a confiança entre os dois países. A disputa tem reflexos globais. Segundo o ex-secretário Welber Barral, as sanções de Trump podem sair pela culatra, empurrando países como o Brasil para os braços da China e fortalecendo o próprio rival que os Estados Unidos querem conter. O Brasil está no momento decisivo. Lula fez sua aposta. Agora o mundo observa se o país conquistará mais autonomia e prosperidade ou se pagará caro por essa ousadia nas próximas gerações. Obrigado pela confiança, aguardo seus comentários, curtidas e sua inscrição no canal. É importante que haja mais de nós. Até daqui a pouco no próximo vídeo e boas notícias!